O futuro ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, descarta privatizar o Porto de Santos, o maior do país. O futuro ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, descartou a privatização da Autoridade Portuária de Santos, a maior do país. A declaração do ex-governador de São Paulo foi feita na noite desta quinta-feira, depois do anúncio de sua nomeação para a pasta, pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. França garantiu que a autoridade portuária vai continuar estatal e que fará apenas concessões de áreas dentro do terminal. A privatização do Porto de Santos, em São Paulo, é um projeto do governo de Jair Bolsonaro. Foi incluída no Plano Nacional de Desestatização em julho deste ano e aprovada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários em setembro. França disse que o governo Lula não deve reverter concessões feitas na gestão anterior, mas que irá analisar processos não homologados. A ministra da Cultura, a cantora Margareth Menezes, foi recebida com festa por frequentadores de um restaurante de Brasília. A futura ministra da Cultura do governo Lula, Margareth Menezes, foi recebida com festa no restaurante Tia Zélia, o favorito do presidente eleito em Brasília, depois de participar da cerimônia em que foram anunciados 15 novos ministros da próxima gestão. Confirmada na semana passada, ela foi apresentada junto aos colegas. Ao chegar ao local, Margareth Menezes foi recebida ao som de Faraó, a música de 1987, eternizada na sua voz e na batida do Olodum, e que há mais de 3 décadas embala o Carnaval da Bahia e de todo o país. Segundo uma pessoa da equipe da futura ministra, a reação à sua chegada foi espontânea e Margareth respondeu também calorosamente. O homem que foi perseguido pela deputada Carla Zambelli resolveu processar a parlamentar. O jornalista Luan Araújo citou racismo, ameaça e perigo para a vida durante a ocorrência que aconteceu na véspera do segundo turno das eleições presidenciais. O jornalista Luan Araújo vai processar criminalmente a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, que o perseguiu com arma em punho pelo bairro paulistano dos Jardins no dia 29 de outubro, véspera do segundo turno da eleição. Ele enviou petição ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, manifestando intenção de entrar com processo pelos crimes de ameaça, racismo, perigo para a vida ou saúde de outrem e constrangimento ilegal, majorado pelo emprego de arma de fogo. Araújo pede ainda inarredável dano moral. O incidente ocorreu após uma discussão entre Araújo e Zambelli em frente a um restaurante na Alameda Lorena. A deputada, em determinado momento, tropeça acidentalmente e cai no chão. Na última terça-feira, Gilmar Mendes tirou o porte de arma de Zambelli e deu a ela 48 horas para entregá-la à Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal concedeu a aposentadoria voluntária ao ex-diretor-geral Silvinei Vasquez, que está sendo investigado por suspeita de usar o cargo para apoiar bloqueios ilegais nas rodovias depois do resultado das eleições de outubro. Agora, Vasquez conseguiu a aposentadoria integral, ou seja, ele segue recebendo o mesmo salário de quando estava no comando da PRF. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial. Ele tinha sido exonerado do cargo de diretor-geral pelo presidente Jair Bolsonaro na última terça-feira, segundo o Diário Oficial, e foi aposentado um dia depois. No entanto, a publicação da ação só ocorreu nesta sexta-feira. O ex-diretor-geral da PRF fazia parte dos quadros da instituição desde 1995 e tem menos de 50 anos. Vasquez tem 27 anos de trabalho como policial e entrou na Polícia Rodoviária Federal antes da reforma da Previdência, em 2019. A autorização de aposentadoria para o militar se baseia em uma regra antiga, que determina que homens com 30 anos de contribuição e 20 anos de atividade policial podem se aposentar independente de idade. Já na regra atual, Vasquez teria que ter no mínimo 55 anos, com no mínimo 30 de contribuição e 25 de atividade policial.
Apesar de ter tido a aposentadoria concedida, o Tribunal de Contas da União tem 5 anos para analisar a legalidade de aposentadoria de servidores. Caso haja alguma irregularidade, Vasquez pode ter que devolver o valor recebido aos cofres públicos. Em outubro, brasileiros pró-Bolsonaro realizaram bloqueios nas principais rodovias do país, contestando o resultado das urnas eletrônicas e contrários à vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Silvinei Vasquez é investigado por suspeita de apoiar esses atos e por conta das barreiras que a PRF colocou em rodovias no segundo turno das eleições presidenciais na tentativa de abordar ônibus com eleitores. O ato foi considerado como um descumprimento de ordens do Tribunal Superior Eleitoral. O Congresso Nacional aprovou na noite de ontem aquilo que vai ditar o ritmo dos gastos e investimentos do Brasil ao longo do próximo ano, o orçamento de 2023. É por meio deste orçamento que as despesas são determinadas, projetadas e destinadas, fazendo-se extremamente importante para estados, municípios e, consequentemente, para a população brasileira. A votação do novo orçamento aconteceu um dia após a publicação da PEC da transição, que abriu mais espaço no orçamento depois da alteração da regra do teto de gastos, gerando assim muita polêmica. Há um grande receio em relação ao impacto dos parlamentares e STF ignorarem o teto, já que isso eleva o rombo nas contas brasileiras de 63 bilhões de reais para 231 bilhões de reais no próximo ano. O relatório aprovado prevê que o salário mínimo terá um aumento real de 2,7% e será de R$ 1.320 em 2023. Já o Bolsa Família, objeto de campanha do novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, está garantido no ano que vem por R$ 600, com adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos de idade. Por fim, o auxílio gás, que foi instituído como forma de amenizar os impactos da pandemia, terá uma redução de 50%. Outros pontos de aprovação deste relatório prevêem a reserva 11 bilhões de reais adicionais para reajuste de 9% a servidores do Poder Executivo em 2023. Anteve a destinação de aproximadamente 22 bilhões a mais para o Ministério da Saúde, valor reivindicado pelo Grupo Técnico da Transição do governo eleito para recompor os recursos de programas na pasta. Como a Farmácia Popular, supõe também a destinação adicional de pelo menos 11,2 bilhões de reais para a educação em 2023, sendo 1,5 bilhão de reais para as instituições federais de ensino superior, 100 milhões de reais para apoio ao transporte escolar na educação básica e cerca de 1 bilhão de reais para a merenda escolar. Também traz em torno de 2 bilhões de reais a mais para concessão de bolsas de estudo no ensino superior, além de recursos para a emissão de passaportes pela Polícia Federal, entre outros. E depois do intervalo, FIFA vai investigar chefe de cozinha famoso pelo bife de ouro por invadir final da Copa do Mundo. E Palmeiras finalmente acerta a renovação do craque Dudu até 2025. E Vasco da Gama, com dinheiro em caixa, vai atrás de sensação do futebol argentino. Você acompanha logo depois do intervalo, não saia daí, o RB Notícias volta em instantes.